preciso tanto, tanto de Jesus, do seu amor, da sua luz, do seu carinho demonstrado lá na cruz. Na tempestade eu quero a sua mão. Eu preciso tanto, tanto de Jesus, do seu amor, da sua luz, do seu carinho demonstrado lá na cruz. Na tempestade eu quero a sua mão, e onde quer que eu ande ele irá, e onde quer que eu ande ele irá. Onde eu for, onde eu caminhar, estará Jesus para me ajudar. Sua companhia tornará menos sofrida a minha caminhada nesta vida. Onde eu for, onde eu caminhar, estará Jesus para me ajudar. Sua companhia tornará menos sofrida a minha caminhada nesta vida. Mas onde eu for, onde eu caminhar, estará Jesus para me ajudar. Sua companhia tornará menos sofrida a minha caminhada nesta vida. A minha caminhada nesta vida. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e este tempo que nos é dado para falarmos sobre a sua palavra. A sua palavra é essa que nós sabemos que é nela onde achamos o conteúdo da vida interna. E quero acreditar que estão bem, digamos bem ao nível nacional, todos aqueles que têm nos acompanhado. Talvez dizer que nós também estamos bem pela graça de Deus. Eu creio que devem saber que este vídeo é destinado precisamente à noiva de Cristo ao nível nacional, aqueles que se encontram como que interdito de fazer os cultos presenciais. Portanto, este canal está sendo
uma grande bênção. Foi precisamente no domingo, estava a falar com um certo irmão e me contava como estava, como havia sido abençoado, e me contava como estava chorando quando estava assistindo o vídeo. Só queremos acreditar que Deus está nos abençoando, Deus está nos ajudando. Faz-me lembrar deste outro irmão que dizia que para nós este canal está sendo uma grande bênção. Foi um dos irmãos aqui perto em Chimbonde. Dizia que naqueles dias, quando os cultos estavam abertos, não tínhamos assim o tempo que temos tido, talvez, de ouvir o pastor a nos pregar. Só esperamos que o bom Senhor possa nos dar mais uma chance para termos que voltar àqueles cultos presenciais que tanto almejamos. E realmente esperamos que haja uma mudança, se é que as coisas continuam da maneira como estão indo, os casos estão reduzindo, e esperamos que talvez até fim deste mês, ou mesmo no fim deste mês, haja uma mudança, pelo menos para termos que ter cultos presenciais, nem se for necessário pelo menos 50 pessoas. Vai nos ajudar, porque algumas pessoas não conseguem manter-se espiritual num ambiente assim singular. Só queremos agradecer a Deus por este canal. E, como eu dizia, é um canal pela qual está nos alimentando, e temos que nos alimentar, como dizíamos a respeito daqueles 2 cães que sempre estão em luta. E o profeta procurou saber qual dos cães que estava vencendo. E o dono daqueles cães acabou dizendo que aquele cão que é mais alimentado é que vence. Estamos a falar aqui do natural e espiritual, precisamente do bem e do mal. Se você continua se alimentando daquilo que é bom, certamente o bem vai prevalecer, vai vencer o mal. Mas se você se alimenta de coisas que não são boas, as coisas também que não são boas é que vão lhe influenciar, vão lhe induzir, e finalmente poderão vencer aquilo que é bom. Por isso se diz que quando você tem um amigo que não é um amigo que tem tentado lhe induzir para fazer o que é bem, o que é bom, é melhor procurar uma maneira de como se separar dessa pessoa. Porque é como alguém que vamos dizer que alguém que está sempre a brincar com um cachorro que tem pulgas, não vai levar muito tempo, você também terá as mesmas pulgas, porque está brincando com um cachorro que tem pulga. E esta noite, pela graça de Deus, estamos precisamente a continuar com o nosso pensamento e tentarmos, pela graça, mostrar talvez as consequências de rejeitar a mensagem do seu dia. E também tentarmos mostrar qual é a vantagem de seguir a mensagem do seu dia. E eu creio que está sendo uma bênção, está nos esclarecendo,
E esta noite queremos continuar, portanto vamos abrir as nossas Bíblias precisamente no mesmo livro de Oséias que estamos a usar, Oséias 3, e talvez não poderei ler todo ele como já estamos usando já há bom tempo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Talvez uma pequena oração. Ó Pai Celestial, queremos te agradecer pela vida, e certamente e saúde e fôlego de vida, e termos que ter paz, sossego, para sentarmos nas nossas casas, com as nossas famílias, irmãos, nos seus respectivos lugares de encontro, neste momento em que tiramos a nossa atenção, Senhor, de olhar nas coisas pertinentes desta vida e fitar nas questões pertinentes à vida interna. Queremos, Senhor, te pedir neste instante que venha nos guiar, Senhor, colocando as palavras propícias em minha boca. O Senhor bem sabe as minhas limitações humanas, que dependo inteiramente de Ti, não sei o que dizer e quando dizer o quê, mas eu sei que Tu que pude até usar uma jumentinha para que pudesse fazer chegar a mensagem, me entrego também nas Tuas mãos, que me use como um instrumento poderoso em Tuas mãos. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, a nossa insuficiência, a nossa tolice, onde falhamos em pensar, onde falhamos em desquerer, onde falhamos em olhar e fazer. Permita, Senhor, que aquele sangue que nunca perderá o seu poder, não o sangue de um judeu, nem um samaritano, mas o sangue criativo de Deus vivo, que possa, Senhor, lavar a cada um de nós e desfazer as obras do inimigo. Concede-nos a vida eterna neste momento que vamos acompanhar a sua palavra. Concede isso, Pai, porque honra e glória e ações de graça serão dados a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. E como acabei de me referir, estamos a continuar e precisamente com o mesmo pensamento. E eu quero acreditar que está sendo uma bênção e vai continuar sendo uma bênção. E estou a começar precisamente no parágrafo 71, onde o profeta diz: observe agora, isto foi há uns 2.700 anos passado, quando o profeta Oséias deu essa profecia. Observe, eles foram espalhados, eles ficaram cegos e agora eles têm sido ajuntados. Agora, a próxima coisa é que eles receberão a vida. Está falando aqui a respeito de Israel, aqueles que tinham a promessa do Messias,
ao longo da Bíblia, Deus foi prometendo através dos profetas como viria o Messias, o que ele faria. E quando o Messias veio, apanhou precisamente este povo que estava à sua espera. As Escrituras também haviam predito que este povo estaria cego para não ver o Messias. E realmente o Messias veio e fez o sinal do Messias. Todas aquelas obras que Jesus fez nas terras santas, perante aquela gente que estavam à espera do Messias, parece que poderia ter lhes aberto os olhos. Todavia não havia como lhes abrir os olhos, porque Isaías tinha dito que eles estariam cegos. Quando Deus cega alguém, não há ninguém que pode lhe abrir a visão, porque é Ele que tem jurisdição sobre tudo e sobre todos. E também quando Deus abrir a visão de alguém, ninguém pode lhe cegar. Portanto, de tudo aquilo que Jesus fez, estamos a falar precisamente de ressuscitar os mortos. Estamos a falar aqui, sim, pensando a respeito de como Lázaro foi ressuscitado, a filha de Jairo foi ressuscitada. Muita coisa que o Senhor fez. E aqueles discernimentos todos que ele fez, conhecendo os seus corações, conhecendo os pensamentos até dos líderes religiosos. Mas nem com isso não foi suficiente para lhes despertar, porque o Evangelho devia ir aos gentios. Portanto, depois deles terem rejeitado, foram espalhados ao redor do mundo, como nós sabemos. Não vamos, talvez, ter que desperdiçar o nosso tempo a explicar tudo isso, porque creio que todo mundo está ciente disso. No parágrafo 72, e os gentios são chamados durante este tempo, a noiva está pronta. E ele já está a falar já desta noiva que devia ser chamada, como devem saber, que José, como antítipo de Cristo, quando foi rejeitado pelos seus irmãos, ele acabou tendo uma noiva, uma mulher gentia, que tudo isso era simplesmente a vida profética de José, estava a predizer o que aconteceria com o Messias quando ele viesse. Portanto, a noiva está pronta. E se você ainda não está pronto, apronte-se. Entre no grupo, neste grupo que está sendo referido que a noiva está pronta. Como eu já tentei colocar essas coisas um pouco assim clareadas, que a mensagem devia ser dada a sua chance para ir ao redor do mundo. E essa chance já foi dada. E podemos dizer a mesma coisa, que a noiva já está pronta. O rapto está à mão. Podemos compreender isso? E é aqui onde terminamos. O rapto está à mão. Podemos compreender isso? Podemos realmente crer nisso? É uma história que foi contada? É um mito para nós? É algo que parece real? É algo que podemos querer? Ou é algo que está em nós?
que é parte de nós, que é mais do que vida para nós. Que atitude nós estabelecemos esta manhã neste tabernáculo? Lembre-se que será um pequeno rebanho que a receberá. Sim, eu queria talvez ainda ter que repetir essa parte aqui. Gostei muito. Onde não pude assim no domingo, me influenciou tanto, de modo que não podia continuar a ler. Todavia, queria talvez tentar repisar. E ele diz, ou é algo que está em nós, que é parte de nós, que é mais do que a vida para nós. Realmente, falando precisamente do arrebatamento, se a gente perder o arrebatamento, perdemos tudo que devia se ganhar por ser arrebatado. Talvez alguém diria, mas pastor, se eu perder o arrebatamento, talvez poderei aparecer no trono branco. Eu não sei que atitude um poderá levar durante 1000 anos a esperar a sua sorte, se poderá entrar ou não. Mas aqueles que farão parte da primeira ressurreição, será um momento glorioso, porque durante vamos dizer que durante o julgamento do trono branco, você vai ali com dúvida, sem saber qual será a sua sorte. Enquanto que aqueles que foram arrebatados já estão do outro lado, estão ali assentados com Cristo a julgar o mundo, a julgar todo tipo de gente. Eu estava até a pensar uma vez que, às vezes, essas posições terrenas que a gente acabamos almejando, querendo, onde a sua própria posição social arrasta-lhe para outro lado, para outra margem, a margem negativa da vida, que é precisamente a região dos atormentados. E às vezes essas posições que nós almejamos tanto acabam fornecendo, digamos, oportunidades para pecar. Vamos dizer que talvez você é ministro ou presidente, ou talvez esses senhores de guerra, e com muitas oportunidades em sua frente. Oportunidade para usar a influência aqui, oportunidade para usar o seu poder aqui e tudo mais. Oportunidade talvez para fazer o que você achar, fazer com os recursos nacionais, recursos, sei lá, e como se fosse uma oportunidade. Mas já parou para pensar que talvez, como devem saber, que no dia do julgamento não são todos que serão julgados para cumprir a mesma pena. Alguns serão dados talvez 200 anos e depois se extinguirá. E alguns poderão ser dados talvez, não sei, 6 milhões de anos no inferno, sofrendo. Vai depender do peso do pecado. E você tinha essa oportunidade, mas a oportunidade não lhe favoreceu para o bem, lhe deu chance para pecar, para aumentar os seus pecados, para aumentar os seus anos de sofrimento durante o tormento do inferno. E só algumas dessas oportunidades, supostas oportunidades terrenas, certamente do outro lado é totalmente ao contrário. Portanto, que Deus possa nos ajudar. Só uma coisa que eu quero tentar aqui, onde ele diz, ou é algo que está em nós. O arrebatamento deve ser algo que está dentro do crente.
deve ser algo que está dentro do crente, algo que o crente fala a respeito, algo que o crente pensa a respeito, algo que o crente até sonha. E é quando você vai entender que realmente a coisa está dentro de você. Está no seu sistema, quando você está a dormir e sonhar a respeito, quando você está a falar, o que sai na sua boca é a palavra de Deus, é a respeito da esperança. Eu queria talvez aproveitar e ler alguma coisa aqui. Atitude que devemos tomar concernente a essas coisas. Porque na medida em que a gente vamos pensar a respeito disso, na medida em que vamos falar a respeito das coisas, vamos levar o nosso tempo, pensar, falar, e acaba a ser parte de nós. E eu tenho a certeza que todos nós sabemos disso, que vamos dizer que estão numa conversa ao redor talvez de uma fogueira, estão aí a conversar a respeito de algo que amedronta, e fala-se de hiena, fala-se de búfalo, de cobra, essas coisas todas. E talvez estão aí ao redor a conversar. Há de descobrir que quando as pessoas forem a descansar, vão precisamente sonhar a respeito disso. Aquilo que você pensa, aquilo que você fala, acaba criar um ambiente, uma atmosfera ao seu redor. Só se a gente falamos a respeito do arrebatamento, se a gente pensamos a respeito do arrebatamento, vai criar uma atmosfera espiritual, atmosfera do arrebatamento ao nosso redor. Oh, como devemos falar, pensar, sonhar, almejar, ansiar dia e noite. Dessas coisas. Eu queria que talvez pudesse ler aqui a atitude que o profeta muitas das vezes ele tomava. E ele fala aqui nesta mensagem um estandarte. Está precisamente aqui no parágrafo 25, na página 4. E ele diz: e hoje fizemos um passeio e subimos a montanha do sul. E bem acima da montanha, lá fora da atmosfera da cidade, só tinham saído na atmosfera da cidade, como devem saber, são atmosferas pecaminosas. Ficamos sentados lá juntos, falando acerca do Senhor. Está vendo? Já está criando uma atmosfera de falar sobre o Senhor. E enquanto que estamos ali, é precisamente onde o Senhor vai, onde há pessoas que estão a falar a respeito dele. E você vai descobrir que aqueles que iam irmãos estavam pensando e falando a respeito do Senhor. É quando o Senhor apareceu e começou a falar a respeito deles. Com eles, melhor dizendo. E ele diz: ficamos sentados lá juntos, falando acerca do Senhor, de quão bom, docemente entrou no carro, e simplesmente, sim, e de quão bom ele tinha sido para nós. E apenas o Espírito Santo tão docemente entrou no carro. Está a ver o ambiente que já está a ser criado aqui? E simplesmente, e olhei para baixo no vale, onde o pequeno José e eu descemos. Não faz muito quando estive ali, e ele e eu, nós sentamos lá embaixo e seguramos as mãos um do outro. E oramos, meu menininho. Está a ver? Um ambiente, uma maneira de criar uma atmosfera assim, sadia. E ele está ali com o seu menino, talvez, não sabemos de quantos anos. E ele está ali segurando o menino, a mão do menino, e está aí a orar. E ele diz: pedi a Deus que quando eu partisse, me permitisse
permitisse pôr minha Bíblia em suas mãos e deixá-lo ficar com ela, só com a palavra, e isso será uma contribuição a ele para poupar minha vida e me ajudar. Agora, você sabe, se você se distanciar, nós sabemos, todas as cidades acham que Phoenix é uma cidade maravilhosa. Só tinham saído dessa cidade, Phoenix. Mas eu disse à minha esposa, imagine só lá embaixo. Agora, neste exato momento, esse pequeno vale, o Vale de Maricopa, aqui, enquanto podemos olhar por todo o rio, solte por aqui, quantas pessoas neste momento, neste pequeno vale, estão tomando o nome do Senhor em vão? Quantos pecados adúlteros e assim por diante foram cometidos na última hora nesta cidade? Este pequeno grupo de pessoas. Eu disse, quantas pessoas você acha que pecaram nos últimos 15 minutos, desde que nós sentamos aqui em cima, nesta cidade? Pense nisto esta noite. Eu disse, é de admirar que Deus não acaba com tudo isso. Assim, isto sem dúvida é verdade. Está vendo? A atitude que as pessoas que estavam tomando, falando sobre a misericórdia de Deus, como Deus podia ainda poupar uma cidade pecaminosa. E quando você começa a tomar uma maneira de ver as coisas, você começa a ter a atitude de interceder, orar pelos eleitos, orar por este, orar por aquele que ainda não viu a mensagem. E ele diz, mas lembre-se, como foi em Sodoma? Havia alguém lá embaixo que tinha de ser tirado de lá. Está vendo? Havia alguém que tinha que ser tirado de lá. Eu disse, querida, está aí a conversar com a sua esposa. Conversando com a esposa aqui. Que coisa bonita acerca da palavra de Deus. E as coisas estão indo suavemente. Alguns lares não conseguem fazer uma conversa que termina bem. Uma pequena conversa, as pessoas já se provocaram. Acaba discutindo. Talvez está a falar, uma pequena conversa já está a falar a respeito de dívida, a respeito disto, a respeito daquilo. Por que as pessoas não podem ter assim um tempo, digamos, um bom tempo, onde se deixa de lado as labutas e as necessidades terrenas e empurrar um pouco, falar simplesmente a respeito do Senhor, quão bom Ele é. Está vendo? Mas lembre-se como foi em Sodoma. Havia alguém lá embaixo que tinha de ser tirado de lá. Está vendo? Quando alguém tem uma atitude dessa, começa a ver que isso é bom a gente ir, mas testificar que talvez pode haver alguém que precisa de ser tirado antes que o mundo seja queimado. E eu disse, querida, além de tudo isso, lembre-se que neste vale, desde que sentamos aqui, houve oração após oração que sai de um coração sincero. Está vendo? E eu disse, é por isso que estamos aqui em Phoenix hoje. E nestas reuniões por aqui, o companheirismo com nossos irmãos é para nos unir a eles, para ajudar a levar esta grande carga, para tentar fazer que outros vejam. Está vendo? Na medida em que o arrebatamento vai estando em você, vamos dizer que o arrebatamento já está precisamente em você, que é a coisa que deve ser no coração de cada um de nós. O arrebatamento deve estar em nós. E quando o arrebatamento está em nós, certamente vamos falar a respeito dele, porque é o que está em nós. Vai falar a respeito do arrebatamento com seus colegas, vai falar colega da escola, colega de serviço, os vizinhos, vai tentar despertar as pessoas para saberem que há um negócio dessa natureza
há um negócio de que algum desses dias Deus tirará homens e mulheres que crerão na mensagem que Ele enviou antes dele derramar a sua ira sobre a terra. Sim, para tentar fazer que outros vejam. Porque se é que alguém fez um esforço para que você pudesse ver, faça também um esforço para que o outro consiga ver. E ele diz agora, algum dia creio que o vale todo será limpado. A terra toda será purificada. Sim, está a falar aqui, digamos, está em cima da montanha, como que, vamos dizer que essa nossa cidade, como sabemos que quase qualquer lado que você quer ir vai apanhar uma montanha. Talvez estavam como que em Caroeira, ou este lado, essa via de Matize, tem montanha, essa via também, só estavam ali, ou talvez essa via de Dego, sei lá, estavam ali olhando para o vale, e a cidade estava como que no vale, e ele diz, algum dia creio que o vale todo será limpado, a terra toda será purificada, e virá um grande milênio. E eu disse, os guerreiros e heróis da fé então caminharão pelos jardins de Deus, e nunca mais ficarão velhos, nunca mais ficarão enfermos, enquanto hinos enchem o ar, os anjos olhando para baixo. Pense num soldado que volta para casa quando foi homenageado. E eu comecei a pensar, recentemente estavam a falar desta senhora, menina de ouro, como quando ela vinha, talvez, e trazia a medalha de ouro toda. A nação foi comovida, a gente à espera do aeroporto e tudo mais. Mas foi simplesmente por um tempinho. Agora já nem soube na memória das pessoas. Mas estamos a falar aqui de algo que permanecerá para sempre. E ele diz, penso num soldado que volta para casa quando foi homenageado. Você sabe, no estrangeiro ou algo assim. Homenagem. Mas que é isto? São só algumas homenagens na rua e algumas trombetas a tocarem ou sinos a retirarem, e então retorna-se a velha rotina. Já foi esquecido. E ele diz, mas desta maneira será uma eternidade sem fim. Oh, meu Deus, quando chegar o momento, sabe, irmãos e irmãs, estamos aqui deste lado escuro da vida, nesta terra cheia de todo tipo de males. Estamos como que numa longa e dura batalha, pelejando de todos os lados, de todas as margens, com o inimigo, contra isto, contra aquilo. Ora, o inimigo quer pôr um pensamento vil na sua mente para que você duvide a mensagem, para que você não ame o Senhor, para que você não ame aquele irmão, para que você não ore, para que você não leia. Ora, tenta colocar uma preguiça em você para que não testifique, não ore. E ora, digamos, escutar cassete, ele envia uma preguiça em você para que dorma. E todas essas batalhas que estão regindo ao nosso redor contra nós. Mas você vai lutando, vai batalhando, vai esquivando cada seta do inimigo, usando o escudo em sua frente. E finalmente, quando você ganhar a batalha, talvez chegue a sua vez de ser
tirado da terra para ir além da cortina do tempo. E os irmãos estarão lá à sua espera naquele porto para que você aterre. E às vezes acabamos de esquecer dessas coisas. Faz-me lembrar daquela mãe que acabou dizendo, quando estavam quase para afogar com aquele barco e todo mundo estava correndo de um lado para o outro, tentando procurar um cantinho para orar. E ela ia numa certa cidade visitar a sua filha, se a memória não me falha. E ela tinha uma outra filha que havia morrido. Só apanharam aquela mulher tranquila, não estava agitada como os demais. Procuraram saber, senhora, os demais estão a correr de um lado para o outro à procura de um cantinho para orar. Você está aqui tranquila como Jonah. O que se passa mesmo? Onde você vai? E ela disse que eu não estou assim, agitada, preocupada, porque seja lá o que for, para mim tudo bem. Afogando? Se esse barco afogar, eu tenho uma filha que morreu, que estará à minha espera lá no céu. Se o barco não afogar, tenho também uma outra filha que está à minha espera do outro lado onde estamos indo. Portanto, não há motivo de eu se agitar. Está vendo? Sim, algum desses dias, quando essa morte que às vezes a gente ficamos a chorar, a lamentar, a rebolar no chão, essas coisas todas, não é de se admirar que Paulo disse que não devíamos fazer desta maneira como pessoas que não têm esperança. E enquanto que as pessoas estão aqui chorando, lamentando, você está sendo recebido do outro lado como um herói que está a trazer uma medalha de ouro. E os valentes estão à sua espera que o irmão Filano vai aterrar hoje. Ele já venceu o que devia vencer na terra. E ele já deixou o corpo que ele usava como, digamos, a coisa pela qual o diabo podia lhe tentar nela. E o irmão está a voltar no dia de hoje e todo canto do céu está agitado à sua espera. Do outro lado, enquanto que nós estamos deste lado escuro, o lado dos cegos, e ele diz, mas desta maneira será uma eternidade sem fim, como o hino dos anjos cantando enquanto estes guerreiros e suas esposas e famílias caminham pelo paraíso de Deus. Agora, isso não é um sonho mítico como papais Noés no Natal. É a verdade, amigos. E estamos esperando por isso. Estou esperando de todo o coração. Ele estava esperando por isso de todo o seu coração. É por isso ele lutou para tentar advertir os demais. Porque quando uma alma capta a visão daquilo que está além da cortina do tempo, esta alma vai vivendo, esperando e vai batalhando para tentar atrair algumas pessoas para que façam também parte da visão que foi colocada em sua frente. E sim, estou esperando de todo o coração por esse tempo quando Cristo virá e seremos feitos à sua semelhança. Então, e não haverá mais velhice. Está vendo? É um pensamento que ele estava a criar ao seu redor. São palavras que estava expressando. E aquilo acaba criar um ambiente, uma atmosfera. Imaginem, eu estava a pensar a respeito desta escritura que diz que devemos orar sem cessar. E eu não sei se você, irmão ou irmã, entra neste canal dessa escritura, está a orar e sem cessar.
onde o diabo poderá ter chance de lhe induzir? O pecado vem, vai lhe apanhar a orar. Se alguém tenta dizer uma coisa, você vai lhe apanhar a orar. O diabo não terá chance. Não terá por onde entrar. Ok. Deixa ver se podemos ainda continuar por um tempinho. Acho que ainda não tenho 1 hora de... Quantos minutos? Ok. E ele diz aqui... Que atitude nós estabelecemos esta manhã neste tabernáculo? Lembre-se que será um pequeno rebanho que a receberá. Agora, na terra natal, voltando para Israel, esperando pelas trombetas, agora, esperando pela ida da noiva, de tal forma que Apocalipse 11 possa ser cumprido, sim. Apocalipse 11 só poderá ser cumprido quando o arrebatamento acontecer. Apocalipse 11 estamos a falar a respeito da vinda de 2 testemunhas, que são Elias e Moisés. Por isso eu discordo com aquele nosso irmão, aquele doutor deve ser de Uganda, uma coisa dessa. Aquele doutor que está comovendo o mundo, dizendo que ele tem ministério dessas 3 testemunhas. Não se enquadra com a escritura. Mas ele já tem seguidores em todo lado. Eles querem que ele tenha esses 2 ministérios. Mas não é verdade. São últimos dias. E ele diz agora, esperando pela ida da noiva, de tal forma que Apocalipse 11 possa ser cumprido. Apocalipse 11 se cumpre quando o arrebatamento acontecer. Eu não sei se posso ler para vocês aqui Apocalipse 11. Nunca se sabe. Apocalipse 11, a partir do versículo 1. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meça, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestido de saco. E se você calcular, vai apanhar que são 3 anos e meio. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Elias disse. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o seu Elias, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, já é Moisés. E para ferir a terra com toda sorte de praga, todas quantas vezes quiserem. É Moisés ainda. Lembra-se que é o que ele fez no Egito. É o que o profeta estava a dizer aqui, que esses profetas, quando estavam em vida, fizeram o que fizeram há 2000 anos atrás. Há 2000 anos e alguma coisa, ou 500 atrás. Mas depois deste tempo, quando volta, eles tornam a voltar com a mesma natureza e o mesmo ministério para fazer a mesma coisa. Quer dizer que quando eles saíram da terra, quando morreram, ou saíram da terra, como sabemos o que aconteceu com Elias, já sabemos o que aconteceu com Moisés, todavia quando eles tornaram a voltar, eram as mesmas pessoas, não havia nenhuma mudança. Não havia se aumentado nada, nem se subtrair nada. Por isso, aquilo que você é hoje, é o que você será por toda a eternidade. Se você é pecador, alguém que vai atrás das mulheres, se você é um bêbado,
fumante de cigarro. Como dizíamos, que realmente esta palavra é capaz de lhe livrar de todo tipo de pecado, de hábito, não sei lá, em que situação você se encontra. Estava a falar precisamente, foi ontem ou antes de ontem, na segunda, quando estava na Machamba, estava a falar com o irmão Osman e estava a me contar. E depois de terem escutado essa parte, quando dizíamos que esta mensagem foi capacitada, enviada, ungida para nos livrar de todo tipo de pecado. Pode-se tomar uma prostituta da rua e limpá-la com esta mensagem e encher com o Espírito Santo de tal modo que ele não vai voltar a fazer a mesma coisa. Pode levar um bêbado, pode levar um feiticeiro, desde que você está desejando e se entregando para se libertar de pecado. Deus está pronto para te libertar. Esta mensagem está capacitada para livrar as pessoas de todos os pecados desta era. Se você é um insurgente que já matou pessoa, bebeu sangue, é pessoa que talvez nem tem coração sequer, pode cortar pessoa como lenha. Mas se o Espírito Santo entrar em você, você será uma pessoa de um coração de carne, terra. Está vendo? Seu irmão Osman estava a falar deste jovem dos seus 20 e tal anos, que era, digamos, escravo de mulheres. E ele dizia, eu bastava ver mulher, ele não tinha maneira de não seguir, já parou na polícia por causa de seguir mulher de dono e muita coisa. E 20 e tal anos ele dizia que eu já nem para eu parar e começar a listar, fazer uma lista das mulheres que eu conheci na vida, não vou conseguir terminar a lista. Mas quando ele deparou-se com a mensagem lhe limpou e ele está livre daquele espírito vil, podre. Sim, 20 e tal lá para frente, mulher que ele conheceu, mas tratando-se de um jovem que tinha os seus 20 e tal anos. Imagina até onde vai chegar 30, 40 anos, é todo mundo. Faz-me lembrar daquele... Estava a falar uma vez, um certo irmão dizia que ele dizia, eu quero acabar esse bairro aí. Ele estava a indicar um bairro aqui, o irmão fica aqui perto. Ele dizia, eu quero acabar todo esse bairro aqui, conhecer até saber que esse bairro já terminei, vou no outro bairro. Mas quando se encontrou com a mensagem tirou aquela mentalidade carnal, aquele desejo baixo, e fez uma pessoa santa, irrepreensível diante de Deus, que não tem tempo para essas coisas todas. Só eu estava ainda a ler aqui a respeito dessas duas testemunhas que virão. Mas essas duas testemunhas certamente só poderão vir quando o arrebatamento acontecer. Porque eles vêm precisamente durante a outra parte, precisamente do 6º selo. Se eles é que vão lidar com o 6º selo. E ele diz aqui, agora, na terra natal, esperando pelas trombetas, a era da igreja tem cessado, os selos têm sido abertos, e isso prova que eles foram deixados fora na era da igreja, e a mensagem tem sido dada, Israel está em cena, e ele diz, aleluia, pronto para a festa das trombetas. Tudo perfeitamente dado aqui. Vamos ver se Deus nos ajudar, poderemos conseguir colocar algumas fotos aqui dos filhos de Israel,
os filhos daqueles mesmo que saíram do Egito. 74 ele diz: oh, vocês homens, em outras terras onde ouvirão esta fita, não pode você despertar? Você já despertou? E ele diz: não pode você despertar, meu irmão? Ou isso te cega? Você atiraria isso fora, o chamaria de falsa profecia? Quando isso foi vindicado perante vocês, através do mundo, através do tempo, através dos povos e através do Espírito Santo que a escreveu, está vindicada natural, espiritual, materialmente. Tudo isso faz parte do espiritual que se tornou matéria. Essa coluna de fogo é o espiritual que se tornou material. Tudo que ele disse será cumprido e provado. Uma coisa que talvez está me aparecendo, que pode ajudar alguém. Deus sempre quis que o seu povo pudesse ficar numa atitude de espera, com toda a ansiedade, olhando e orando. É por isso, na primeira era, ele não revelou, não deu a revelação de que ainda havia outras 6 eras a seguir. Os crentes da primeira era ficaram com ansiedade, esperando que o Senhor podia aparecer naquela era. Os da segunda era também viveram na mesma atmosfera de espera, que ele podia aparecer naquela era. Mas quando a gente chega na última era, ele já pode revelar que a situação é essa, porque já não há mais tempo. A revelação vai nos mostrar também que não há tempo e vai nos colocar na mesma espera que aqueles se encontravam nele da primeira era, sem a revelação de que as eras ainda iam continuar. Só Deus quer que o seu povo fique numa atitude de espera. E, irmão e irmã, essa atitude que você devia ficar nela, esperando, olhando, vigiando, procurando, orando, se posicionando. Se você vive nesta atmosfera, quem é aquele que vai pecar? Quem peca é aquele que ainda pensa que ainda estamos por aqui, ainda podemos comer, ainda podemos prostituir, ainda há tempo. Mas a revelação veio para nos mostrar que já não há tempo. É tempo de se preparar para aquela partida repentina. Portanto, você como crente, se você viver nessa atmosfera de espera, certamente você não terá tempo de pecar. Porque você terá medo que em caso de eu levar um corta-mato, talvez serei apanhado antes de eu acertar de voltar na estrada principal. Portanto, quem peca é aquele cego que não sabe que estamos a viver nos últimos dias. Aquele que não sabe que este mundo está prestes a ser destruído. Aquele que não sabe que o que vai destruir o mundo já está nas mãos dos pecadores. Os senhores de guerra que apetecem ver sangue se derramando, não ficam satisfeitos quando não há guerra. E a propósito, este mundo, se fosse, oh meu Deus, riquezas, dinheiro que está a ser expendido nos armamentos, descoberta de bombas e mísseis, os cientistas que não saem para fora, que ficam fechados a investigar e desintegrar átomos e tudo mais, e procurar melhores bombas e mísseis, contrariar o outro. Se todo esse dinheiro fosse para se comer e distribuir de uma maneira assim
equitativa com os demais, dando cada uma pequena porção, não teríamos fome, não teríamos nudez, não teríamos alguém necessitado, todo mundo comia. Mas é um punhado que priva e vai levar dinheiro para investir no seu caso, no seu objetivo, para aniquilar o outro. Os americanos estão a investir em massa, os russos estão a investir em massa, carro, blindado, sei lá, outros carros que podem, blindados que podem entrar nas águas e nadar, quando chega lá já é carro, está aí. Muita agitação, muita confusão, mas por quê? Para quê? Tudo isso é para ir ao encontro com o livro de Malaquias 4. Um dia que vem ardendo como forno, e tudo será arrasado e queimado. Este dia está à mão, está aqui, esta geração. Não haverá mais outra geração. Não há razão de escrever história, porque ninguém vai ler. Os chineses pegaram bem isso. É por isso que eles não fazem coisas que duram. Compram um sapato, depois de um tempinho já se estragou, porque sabe que se fazer um sapato de longos anos, quem vai pôr se não há de haver ninguém aqui na terra? Meu Deus, acho que estamos juntos. E sim, Israel é sua terra, conduzido para lá, pastoreado lá como ovelhas. Os lobos os perseguiram e fizeram com que voltasse a segurança. Os lobos, companhia Hitler, Stalin, todos aqueles lobos que queriam ver sangue dos filhos de Israel, até que 6 milhões de judeus foram mortos. Eu estava a ouvir recentemente um dos, parece que é o ministro da defesa de Israel, o pai morreu lá, no Holocausto, sim. Lobos. Os lobos os perseguiram e fizeram com que voltasse à segurança, à sua própria terra. E finalmente, veja, uma coisa aqui que talvez podemos aproveitar e colocar neste instante. Veja como eles sofreram quando se encontravam fora da terra prometida. Nas outras terras lá sofreram muito porque estavam fora da terra prometida. E hoje em dia as pessoas estão a sofrer porque estão fora da terra prometida. A terra prometida hoje, como eu estava a conversar com o irmão, é a mensagem da hora. Se você vê na mensagem da hora, traga a sua família, traga os seus filhos. A maioria dessas quebra-cabeça, nós estamos a dizer que não haverá tentação, isto, aquilo, mas tudo de propósito. Mas não aquele sofrimento que, digamos, a mulher vai descobrir que a sua mulher tem namorado. Vai descobrir que o seu marido tem namorada. Vai descobrir que o seu marido acabou todo o dinheiro. Ou mesmo vai descobrir que o seu marido tem outra casa, que já tem 2, 3 filhos lá. Vai descobrir mais tarde. São sofrimentos que faz parte das pessoas que não estão na terra prometida. Pecado destruindo velhos, jovens, todas as idades. Meu Deus. Mas eles foram e voltaram a ter a sua segurança, a sua própria terra. E eles estão agora na sua própria terra, Israel, à espera da vinda do Messias. E Deus está lhes abençoando. Um dos melhores países com um desenvolvimento, não sei lá, um dos melhores países para se viver. Eu estava a ouvir recentemente a dizer que
já anunciaram, já conseguiram as melhores vacinas, já vacinaram toda a sua população, já deram ordem que não há razão de andar mascarado. Tudo isso na terra prometida. E eles lembrem-se, Israel foi prometido que só seria abençoado se estiver em sua terra. Deus nunca abençoou Israel fora da terra. Abraão saiu da terra, foi reprovado. Cada um que deixa a terra é reprovado. Deus só pode abençoar Israel quando ele permanecer em sua terra natal. E ele está lá agora como uma nação. E a igreja é chamada. Ela só estará esperando por rapto, a tomada da noiva. Os selos estão abertos, foram revelados para nós. Vemos que eles foram concluídos. Vocês que querem debater e não fazerem muito caso a respeito da semente de serpente e batismo na água e assim por diante, vocês estão cegos e não sabem. O Deus deste mundo tem cegado quanto a isso. E você não sabe, não é de se admirar que eu tivesse um tempo como tive essa manhã, lutando através daquelas pressões. Sim, o diabo talvez tentando impedir que isso pudesse ser dado. Sim, as pessoas estão cegas. Quando as pessoas estão cegas. E você pode dizer, mas eu posso ver, mas estamos a falar de cegueira espiritual. Não conseguir. Por que as igrejas hoje não conseguem ver que Deus prometeu enviar um profeta? Porque estão cegas. Por que hoje as igrejas não conseguem ver que as mulheres não podem pregar? Porque estão cegas. Por que as igrejas, até há quem diz, Deus já não trabalha mais com o profeta, ele terminou nos dias de João. Mas é verdade. Não houve profetas depois de João? Houveram muitos profetas depois de João. E Deus prometeu, até Jesus disse no Mateus 23, eis que vos envio sábios e profetas. E foi depois de João. Mas as pessoas estão cegas. As pessoas estão cegas até lutar para guardar o dia de sábado. E não ver que o Espírito Santo, como dizia o profeta, se é que o dia de sábado é que salva as pessoas, é o critério da salvação, portanto Jesus morreu em vão. Por que Deus não deixou as coisas continuar assim se o dia de sábado é que salva? Ficaríamos que o sábado Jesus não teria vindo para morrer, e sábado seria suficiente, porque o sábado foi primeiro antes da morte do Senhor. Não é assim, meus irmãos. É cegueira, é falta da mensagem da hora. Este mundo, se tivesse recebido a mensagem, teríamos um mundo totalmente diferente. Teríamos jovens diferentes, porque esta mensagem, quando atingir um coração, esta mensagem faz com que o homem se torne um homem verdadeiro. Faz com que uma mulher se torne uma mulher verdadeira. Faz com que um jovem se torne um jovem verdadeiro. Faz com que um pastor, um diácono, seja lá quem for, se torne uma pessoa genuína e verdadeira. Isto aqui vem para restaurar, não só restaurar a palavra e restaurar as pessoas para serem o que devem ser. Graças a Deus por esta mensagem. Bendito seja o nome do Senhor. O que seria de nós se não fosse por ela? Oh, meu Deus. Está vendo? Assim os seus profetas podem ser revelados nesse último dia. Não pode ser feito através das trombetas, da festa da trombeta. Ele disse através de Oséias, eu tenho cortado. Agora, vejam. Ele está falando a Israel, e eu tenho cortado, em outras palavras, eu os tenho despedaçado, despedaço-os através dos profetas. Essa é a maneira como Deus faz com o seu povo. Ele os corta do restante das nações, por meio do quê? Sua espada.
espada de 2 gumes. Faz-me lembrar naquele momento quando o irmão Branham tinha as suas mãos erguidas. Num instante, quando ele estava a orar, uma espada aguda caiu em suas mãos. E a voz disse: esta é a espada do rei. E a espada do rei é a palavra do rei, o rei dos reis, senhor dos senhores, o rei do universo. E ele confiou o profeta de tal modo que ele deu o seu cajado em suas mãos, a espada do rei nas mãos do profeta. Está vendo para fazer o que? Veja, irmãos, ele os despedaça a sua nação das nações. Ele despedaçou sua nação das nações pelos profetas. Sua palavra vindicada. Assim ele tem cortado sua noiva das denominações por sua palavra prometida por Malaquias 4. No último dia cortou fora a sua noiva, cortou-a do resto das igrejas, cortou fora a sua noiva. Só a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, veio para nos separar, cortar das denominações. Da mesma maneira que Israel tinha que sair de uma nação e ser nação, saiu na nação de Israel para ser uma nação escolhida por Deus. Oh, meu Deus, que sentimento glorioso neste momento. Como este momento tem sido muito bom para mim, quando estou aqui falando a respeito da palavra de Deus, e o Espírito do Senhor desce, e às vezes dificilmente um pode continuar falando, e as lágrimas vão chorando, mas sendo abençoado. Veja uma coisa aqui. Deus tinha que levantar Moisés. Ninguém mais podia tirar o Israel na escravatura. E ele foi como uma espada, com uma espada aguda. E tirou os filhos de Israel da escravatura. Uma nação saiu dentro de outra nação. Mas nesses últimos dias que nós estamos a viver, Israel não saiu só de uma nação, saiu de nações. Alguns judeus que estão a sair da Etiópia, judeus negros, que estão a sair agora mesmo que estamos a falar, e que estão indo na Terra Prometida. Há judeus que estão a sair da América, que estão a sair da Itália, que estão a sair da Alemanha, que estão a sair da Rússia, de todas as nações. E a noiva também está a ser cortada, saindo de todas as nações. Que coisa gloriosa ver essas coisas. Ele separou os seus profetas pela palavra. Separou Israel através de seus profetas. Separe-se do restante deles. Veja, quando eles quiseram agir como o restante deles, eles vieram ao profeta Samuel. Ele disse: tenho eu alguma vez tomado o vosso dinheiro? Tenho eu alguma vez falado a vós qualquer coisa no nome do Senhor, senão o que aconteceu? Eles disseram: não, isso não é isso está certo. Mas mesmo assim nós ainda queremos um rei. Chegou-se um momento em que Israel não estava satisfeito com aquilo que Deus já havia estabelecido para eles. Eu não queria talvez ser mal compreendido neste negócio, mas cada um tem a sua porção. Todavia, esta mensagem foi colocada de uma maneira muito simples. Mas as pessoas têm aquela tendência de sempre querer um rei, alguém que podem dizer: a nossa sede se encontra, talvez como quem diz, a nossa sede está na América. Ou talvez a nossa sede se encontra, digamos, em qualquer uma dessas cidades famosas. É a tendência das pessoas, mas essa mensagem é muito simples. É muito simples. Por isso, não é de se admirar que o profeta acabou colocando essas coisas, dizendo que a hierarquia máxima de uma igreja local é o pastor local.
o Espírito Santo costuma lidar com aquele pastor local. É verdade que temos mensagem que o profeta nos pregou. E o Espírito Santo localmente vai guiar qual é a mensagem que deve ser trazida num determinado momento. Isto não deve ser algo, digamos, nacional, porque as condições das igrejas são totalmente diferentes. Só não deve ser uma questão de que talvez alguém diz, ao nível nacional vamos ter que fazer desta maneira, daquela maneira. Não é assim, depende dos níveis. Cada igreja local tem o seu próprio nível. Quanto mais dizer que todo mundo temos que fazer desta maneira, vamos dizer, todo mundo no dia de hoje vamos escutar mensagem X. É um bom esforço que os irmãos estão a fazer. Mas de dizer a verdade, eu creio, de acordo com as Escrituras, que as coisas devem ser dirigidas pelo Espírito Santo de uma maneira assim local. Não é por mal, não é por o quê. Pessoas têm, cada um tem a sua maneira de ver, não só maneira de ver, mas cada um tem a sua posição espiritual onde o Senhor o colocou. Há quem foi colocado talvez ao nível mundial, ou ao nível local, ao nível nacional, assim sucessivamente. Mas é isso que está sendo dito aqui. Eles disseram, isso está certo, mas mesmo assim nós ainda queremos um rei. É a tendência. É o que tivemos recentemente com os nossos vizinhos aqui em Malawi. Levantou um apóstolo que achou que queria ser apóstolo de toda a mensagem. Alguém teve uma impressão de que aqueles ministérios que apóstolos, profetas, evangelistas, que seria a hierarquia da noiva ao nível nacional, ao nível mundial. E com isso as pessoas acabaram se acidentar terrificamente. Precisa-se mesmo de muita graça para se manter no meio da estrada. Não é? Precisa-se de muita graça. Por isso eu creio que o Espírito Santo localmente pode dirigir o ancião local para saber o que trazer. É verdade que há muita coisa e que as pessoas fazem, há também pessoas localmente que acabam a aproveitar-se do rebanho e começam a fazer e desfazer, mas sempre há coisa verdadeira. 80. Essa é a forma que as igrejas têm feito. Nós queremos na palavra, está correta, mas você sabe, eles dizem que deveria fazer isso. Não me importa com o que eles digam, a palavra está correta. Espere, eles o têm cortado através dos profetas. Sim, e esta palavra que os profetas trazem, o mesmo Deus que envia profeta, envia também cooperadores do profeta. Pessoas que vão levar a mesma mensagem e entregar da mesma maneira que deve ser entregado. Está vendo? E até eu estava seguindo uma coisa muito bonita aqui que acabei não trazendo. Se Deus quiser, talvez amanhã ou na sexta-feira podemos trazer. Porque o ministério da noiva, o profeta não disse que é constituída só por profeta, não. O ministério da noiva é constituído por esses apóstolos, profeta, evangelista, pastor e doutor. Esses 5. É o ministério da noiva. Não é constituído só por uma parte. Mas é verdade que esses todos têm onde vão levar a mesma mensagem, pregando a mesma mensagem. Acho que estamos juntos. 82. Não há em parte alguma agora nenhum reavivamento. Todo mundo está lamentando, ministro clamando. Eu estive lendo nos jornais do destaque que vem aqui, e um bom jornal, e eu conheço o editor, eu conheço o pessoal, eles são pessoas piuas muito boas, irmão e irmã amor do Araudo da Sua Vinda, um dos melhores jornais no campo, Araudo da Sua Vinda. Mas eles dificilmente imprimirão qualquer coisa a não ser que isso seja sobre jejum, ore
ore, jejuem, ore, são uma trombeta. Quantos lembram disso? Vocês sabem, vocês veem isto o tempo todo. Jejuem, orem, jejuem, orem. Isto é tudo que vocês ouvem. Jejuem, orem. Nós vamos ter um grande romper do dia. Há uma grande coisa que vai acontecer. Todos vocês orem, orem, orem. Não é tarde demais ainda. As pessoas dizem isso, não é? Por que eles fizeram isso? Porque eles fazem isso. Por que fazem isso? Eles querem um grande despertamento. Eles estão clamando, querendo que haverá um despertamento. São boas pessoas. Porque é assim. O que eles têm feito? Eles não reconheceram o despertar da noiva, vem? Por serem cristãos, sentem a atração da hora, mas eles não têm reconhecido o que tem sido feito. Isso é o que está fazendo com que eles sintam dessa maneira. Eles sabem que alguma coisa está para acontecer, mas vejam, eles estão buscando por algo no futuro, no porvir, quando isso já aconteceu exatamente diante de vocês. Tendo um pressentimento, deve haver alguma coisa que vai preparar as pessoas. Mas essa coisa já aconteceu, está a acontecer. Diziam que jejuem, orem, mas era um pressentimento por causa do espírito de Elias que estava na terra. Mas eles não queriam reconhecer que o avivamento já estava em processão. Estavam como que ainda esperando, mas a coisa era aquela. Essa é a mesma coisa que eles fizeram nos dias passados. Eles estavam querendo no Messias que viria. Eles queriam que viria um precursor, mas estavam bem diante deles. Estava bem diante deles. E eles não o perceberam. Eles não o reconheceram. Eles queriam que viria um precursor que precederia o Messias. E eles cortaram a sua cabeça e mataram seu Messias, porque havia sido profetizado que eles estariam cegos. Oséias disse que sim. Meu Deus. E o mesmo Espírito que falou através de Oséias, falou através de João e disse que a igreja nesses últimos dias estaria cega, nua e cega, e o colocaria do lado de fora da igreja. Eles falharam em ver o cumprimento daquelas profecias, mas estando lá, e eles concluíram que alguma coisa tinha que acontecer. Eles apenas não compreenderam, eles compreenderam isso. Eles não compreenderam isso, tal como o judeu dos velhos tempos. Laodiceia cega, rica teologia, hostes com a igreja, hostes em relação à mensagem. Olha quão hostes aqueles judeus foram para com João. Então hostes falam mal, querem tirar as pessoas da mensagem, companhia Cacau luta para arrastar pessoas fora da mensagem. Estranho. Qual hostes eles foram para com Jesus, quando na verdade ele era aquele que eles alegavam estar buscando? O sistema, ok. E eu creio, sim, estavam buscando, aquela pessoa que eles estavam buscando é a pessoa que eles mataram, rejeitaram. Hoje em dia as pessoas querem a verdade, mas quando deparam-se com a verdade, não querem receber a verdade, rejeita a verdade porque estão cega da maneira como Israel estava cega. Quanto tempo? Ok. Está a ver? E ele fala de uma coisa aqui que eu queria talvez ter que terminar falando disso. E falando de Laodiceia, eles não compreendem, tal como o judeu dos velhos tempos, Laodiceia cega, rica, teologia. Uma coisa que eu estava escutando, vendo, precisamente na segunda-feira, de como
o homem sempre, o profeta dizendo que o homem sempre procurou uma maneira de fazer alguma coisa para se salvar. Deixa eu ver se eu posso apanhar aqui. Parágrafo 66, nesta mensagem, um estandarte. 66 estandarte. Ok, vou começar um pouco em cima, 59. E o homem sendo formado dessa maneira, então isso dá aquilo dentro dele que o faz querer realizar algo por conta própria. Só é a natureza humana, e esta natureza você tem que enfrentar e vencer. A natureza de querer fazer coisa por conta própria. E muitas das vezes, se você quer prosperar na mensagem, não tenha essa atitude de querer fazer as coisas da sua maneira que você acha que se eu fazer assim vai prosperar. Tem que deixar a sua maneira e tomar a maneira que Deus diz que as coisas têm que ser feitas. Ele está tentando fazer alguma coisa para salvar a si mesmo. Ele quer sair disso, mas quer fazê-lo ele mesmo. Ele quer sua própria maneira de fazer isso. Ele está a falar aqui dos nossos pais, Adão e Eva. Quando eles caíram, pecaram, procuraram uma maneira de como se tirar daquela situação, para ver se podiam voltar naquele estado em que eles estavam, de comunhão com Deus, de herança terra, de vida eterna. Começaram a lutar para tentar voltar. Além de ir diante de Deus e dizer, Senhor, caímos, o que nós podemos fazer? Tentaram procurar uma maneira de como se livrar, a maneira deles próprios. E ele diz um estandarte. E ele diz ok, deixa eu falar aqui. O homem sempre tem a tendência, estando dentro dele, tentar ajudar a si mesmo. Agora, esta é simplesmente a natureza do homem. É por isso as pessoas hoje estão cegas. Trouxeram a teologia, procuraram estudar a Bíblia e saem sem nada, porque não é o caminho provido por Deus. E eu queria até colocar isso, a importância de estar no caminho provido por Deus ou na mensagem. A importância de estar na mensagem de Deus. Se é Deus que proveu alguma coisa, aquela coisa vai permanecer intacta até que se realize aquilo que foi predito que se realizará. Vejamos aqui quando os nossos pais pecaram, Adão e Eva. Eles foram procurar folhas de figo. E quando eles cozeram aquelas saias, parecia, por um tempinho, pareceu que o assunto havia sido resolvido. E é exatamente o que as pessoas fazem. Temporariamente, o irmão Branham diz que tudo aquilo que o homem tentou realizar usando a ciência, sempre chegou um tempo de falhar. Falhou e vai sempre falhar. Tem que ser algo que Deus levantou. Tem que ser o mensageiro que Deus levantou. Tem que ser um pastor que Deus levantou. Tem que ser algo que Deus levantou. Se é algo que Deus levantou, aquilo vai continuar. Nós já vimos pessoas que já começaram coisas, mas terminaram no fundo do poço.
Já ouvimos pessoas que falaram palavrões, mas terminaram no fundo do poço. Adão começou com esta via de cobrir a sua nudez. Fizeram aquelas folhas, procuraram aquelas folhas, puseram aquelas saias. Quando eles fizeram aquilo, pareceu uma coisa bonita, garantida. Todavia, na medida em que o sol ia subindo, aquelas folhas foram secando e começaram a cair uma por uma até que voltaram de novo para a nudez. Porque não era a mensagem que Deus havia levantado como um caminho para resolver aquele problema. Só não funcionou, pareceu que ia funcionar, mas não funcionou. Terminou mal. Até que Deus tinha que descer para prover um caminho. Veja o caminho que Deus proveu. Ele proveu o caminho de pele daquelas ovelhas. E quando eles se cobriam daquelas ovelhas, aquelas peles, independentemente se o sol estava a aquecer, ora noite, ora dia, aquilo permaneceu, manteve-se, porque é a mensagem da hora. A mensagem da hora, a mensagem de cada era, enfrentou cada dificuldade daquela era. A mensagem de hoje vai encarar, vai vencer cada dificuldade da era que nós estamos a viver. Se você receber a mensagem no seu coração, você terá graça e a capacidade espiritual de vencer tudo independentemente. A mensagem de Deus, desde que Deus que disse, acabou, fique tranquilo, descanse, creia, não vai falhar, é Deus quem disse. Quem poderá dizer o que se Deus disse? Meu Deus, isso aqui é bom. E o irmão Branham, quando estava a falar deste assunto, acabou tocando a respeito de Nimrod. Aquele homem Nimrod, lembra-se Nimrod? Quando ele foi construir Babel, foi depois do dilúvio, ele viu que, poxa, Deus julga o pecador. Deus mandou-nos o dilúvio, destruiu-nos, porque não tínhamos um prédio pelo qual refugiar. Vamos construir prédio aqui. Construíram aquele prédio, cientificamente tudo provado, tudo parecia que estava a ir, e estava indo, e as coisas estavam caminhando, supostamente caminhando. Mas Deus, um dia, ele assentou, olhou para o chão, começou a rir, que vocês querem se salvar, saltaram o caminho que eu provi, que é o caminho de sangue. E um dia desse ele desceu e os confusionou. E aquilo terminou mal. Cada um já estava a falar a sua língua. Este falava português, esse falava inglês, esse falava Shona, esse falava Shewa, esse falava Manyungu, esse falava... Uma Babilônia total, e o assunto terminou muito mal. Se é que não se lutou, não sei dizer. Mas provavelmente houve socos ali. E a coisa não andou. Terminou mal. Porque não era a mensagem da hora. Se não é mensagem que Deus proveu, vai terminar mal. Irmão, quando Deus determina alguma coisa que vai fazer isso, vai fazer, porque não vai falhar. Eu aprendi uma bonita lição. Houveram muitos que tentaram tirar os filhos de Israel na escravatura. Mas quando chegou a vez de Moisés, embora que parecia tão insensato, mas Deus havia dito que vai, Moisés, carrega esta vara. Parecia insensato, parecia ridículo, todavia, porque era a mensagem daquela hora. Aquilo permaneceu e encarou todas as dificuldades. Sim, ele foi com aquela vara. Com aquela vara ele fez milagre. Com aquela vara, quando chegou no Egito e laçou, aquela vara se tornou cobra. E saíram os imitadores, que hoje em dia não acabam, que estão tentar copiar, fazer discernimento que não é verdade.
tentar curar as pessoas, às vezes que não é verdade. Tentar fazer imitação daquilo que é verdade. Chegou Moisés e lançou aquela vara. Oh, posso ver Moisés quando a sua vara se tornou cobra e os imitadores vieram, lançaram também suas cobras. Se não tivesse graça, podia ter desaparecido naquele dia. E porra, pensei que isso aqui é a mão de Deus. Estou a ver a minha vara se tornou cobra, mas esses também vieram, colocaram as suas varas aqui, se tornaram cobra. Espere, deixa tempo é que vai julgar, tempo é que vai dizer quem. Já se levantou muita gente aqui ao nosso redor aqui. Mas deixa tempo é que vai resolver, vai mostrar quem. E Moisés parou, esperou para ver aquele Deus que havia falado com ele. Ele sabia que Deus me falou para fazer o que estou a fazer. E eu estou a cumprir o que Deus disse para se fazer. E eu vou parar aqui para ver o desfecho deste negócio. E ele parou ali num instante. A sua cobra começou a engolir as outras cobras. Já viu? Que tal as pessoas que viram as 3 cobras, depois saíram e disseram: aquilo aí é encantamento, é bruxaria, tudo aquilo que Moisés estava a fazer foi provado, que não é ele só o que faz. Mas para depois ouvirem que, senhores, você sabe o que aconteceu mais tarde, depois daquilo? O que aconteceu? A serpente de Moisés acabou engolindo outra serpente. Meu Deus. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Estamos a falar sem precisar que dizer assim, ir diretamente na semente. Mas as pessoas sabem o que estamos a dizer. Não levou muito tempo, aquelas serpentes começaram a ser engolidas. Imagine quando engoliu a primeira serpente. A serpente do outro ainda achava a espera para ser engolido. Por que não aproveitou engolir também de Moisés quando estava a engolir a do outro? Estava como que pego, cegado. Engoliu e Moisés foi levar a sua vara e se tornou vara de novo. E disse: Faraó, obedeça a palavra de Deus. E parecia uma arma muito. Imagina ele invadir um país com uma vara. Talvez alguém cruzando com Moisés e perguntasse: Moisés, onde vai? Ele disse: vou tirar os filhos de Israel, vou invadir e tirar os filhos de Israel com uma vara. Vai bater como se estivesse a bater ovelhas. Como que você vai fazer mesmo com essa vara? Mas Deus já havia dito. Era a mensagem daquela hora. Era capaz de enfrentar todas as dificuldades daquela hora. E o irmão Branham coloca aqui um exemplo muito bonito, que eu gostei muito. Construíram aquele barco grande. Como que chama aquele barco? Já estou esquecendo. Titanic. Construíram aquele barco Titanic grande, que era quase um bairro. Mas porque não era Deus que havia dito que construa isso. Não era a mensagem da hora. Navegaram ali, havia bares, havia tudo ali. Clubes noturnos, havia tudo aquilo aí. Era como uma cidade. E aquilo estava indo, navegando, com andares e andares, pessoas pulando, alegrando. Estamos a viajar, mas em casa havia camas, havia quartos, havia o que. Havia campos de futebol, havia tudo ali. Bem tranquilo, mas não era a mensagem da hora. Não era Deus que havia dito que construa. Não levou muito tempo, aquilo aí foi morder no gelo. Bateu-se ali e as águas começaram a entrar. Mas imagine a arca de Moisés, a arca de Noé. Levou quanto tempo? Foi flutuando enquanto que todo mundo estava cheio de água. Mas aquela arca de Noé nem se atropelou a uma montanha, nem a árvore para se furar. Por quê? Porque era a mensagem da hora. Foi Deus que havia dito que tem que se fazer isso. E aquilo permaneceu tranquilo, independentemente
dos testes que apareceram. Irmãos, se você permanecer escondido nesta mensagem, é verdade que situações vão levantar. Não te espante quando uma situação se levanta. Pare e confie em Deus. Saiba que o seu Deus que te chamou nesta mensagem é capaz de te dar vitória. Se é doença que levanta, saiba que Deus é capaz de te curar. Porque Ele ordenou, o que Ele ordenou nunca vai falhar. Se Ele ordenou para que pudéssemos se arrepender e ser batizados, porque receberíamos o Espírito Santo, é o que Deus disse, Deus não vai falhar. O mesmo Deus que ordenou que você fizesse isso é o mesmo que ordenou a Moisés para ir tirar os filhos de Israel. Se Ele não falhou com Moisés, Ele também nunca vai falhar com você. Se Ele não falhou com Noé, Ele também nunca vai falhar também com você. Ele vai cumprir cabalmente o que Ele tem prometido. Ele prometeu para nos arrebatar algum desses dias. Tarde ou cedo, algum desses dias haverá um arrebatamento. Ao abrir e fechar de olho, seremos transformados para receber aqueles corpos gloriosos, para nunca mais ficar cansado, para nunca mais adoecer, envelhecer, padecer necessidade, para nunca mais ter um corpo de barro pesado para se carregar, mas teremos um corpo como o corpo do nosso Senhor. Amados irmãos, estamos aqui, a qualquer momento isso pode acontecer. Precisamos de estar prontos. Deus é que ordenou esta terra prometida. Esta mensagem não é minha. Esta mensagem não é de um filósofo ou um doutor, mas é a mensagem de Deus. Ele prometeu, se Ele prometeu, os céus e a terra passarão, mas ela nunca vai falhar. Esta mensagem não vai falhar, vai produzir a noiva, venha o que vier. Um pode não ser parte desta noiva, mas alguém em algum lugar fará parte da noiva. Enquanto que vamos terminar, amados irmãos, não sei se posso ter onde colocar isso, mas a verdade é de que lá onde você estiver, se você tomar essas palavras no fundo do seu coração, com um coração sincero, e você se ajoelhar e arrepender-se, sabe o que acontece, irmão? Você, quando inclina a sua cabeça e se arrepende, você está a enterrar os seus hábitos, está a enterrar os seus vícios, está a enterrar tudo que não tem nada a ver com a palavra. E você vai se levantar dali, depois de oração, na novidade de vida, para viver acima de tudo aquilo que escravizava. Deus ainda está a salvar, Deus ainda está a chamar, Deus ainda está a encher com o Espírito Santo, Deus ainda está a resgatar, almas estão a entrar no reino. Não te detenha, como foi dito a Lote, de que apressa-te, entre no reino, deixa o mundo não é nada, deixa essas coisas do mundo, vai passar, está passando, fita a sua atenção, tenha tempo de meditar a respeito do arrebatamento, o que vai ser, conversar também com a família de uma boa maneira, criar também um ambiente sadio em casa, onde podem conversar a respeito, deixar um pouco de conversar sobre dívidas, conversar sobre dinheiro, conversar sobre as crianças que não têm roupa, essas coisas todas, deixa um pouco, converse também sobre o arrebatamento, saber que essas coisas todas vão terminar quando o arrebatamento acontecer. Nunca vai se resolver, as necessidades desta vida não esgotam.
Você resolve isto, levanta isto, levanta aquilo e aquilo, só para te pressionar e não ter tempo de meditar a respeito da palavra de Deus. Alguém gostaria de dizer que estou inclinando a minha cabeça, enterrando as minhas fraquezas. Deixa eu levantar a minha cabeça com a novidade de vida. Senhor, me ajude, por favor. Permita que o arrebatamento esteja em mim. Não seja simplesmente algo como que um conto. Que as pessoas, algo que eu não posso, talvez, pegar e fazer parte. Como eu dizia que o profeta podia dizer que a terceira puxada já está em mim agora. É o que a noiva devia fazer nesses últimos momentos. O arrebatamento já deve estar em nós. No meu coração, no seu coração, irmão, no seu coração, irmã. Não diga talvez no coração do pastor, no seu coração também. O irmão Branham dizia que o Espírito Santo que ele tinha era o mesmo Espírito Santo que uma outra pessoa qualquer tinha. Não era diferente, era a diferença talvez de dom, mas o mesmo Espírito Santo que Deus pode dar uma prostituta que vem, se arrepende, se batiza e recebe o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que estava nele, o mesmo Espírito Santo que está no pastor. Não é uma questão de que o Espírito Santo deste que é maior, aquele é pequeno, não. Pode ser a diferença de dons. Mas é o mesmo Espírito Santo, a mesma vida de Deus dentro de você. Sim, há possibilidade, irmão, de você vencer tudo. Sabe por quê? O que trouxe pecado foi precisamente aquele pecado que se fez no jardim de Éden. E para trazer antídoto, tinha que se derramar sangue. Aquele sangue, quando foi derramado, o sangue do Senhor Jesus Cristo, levou o homem de volta ao seu estado original. Puro e irrepreensível diante de Deus é amor. É por isso há poder da salvação no sangue de Jesus. E há também poder de cura neste mesmo sangue. Porque as enfermidades foram trazidas também por causa da queda. E o sangue de Jesus leva o doente de volta a uma vida sadia. Leva o pecador a uma vida também sem pecado. É por isso, é Ele que devemos olhar. É Ele que devemos fazer tudo em nome dEle, ser batizado em nome dEle, orar em nome dEle. Tudo em nome dEle, porque Ele pagou o nosso preço, o preço da nossa salvação. Vou orar. Ó Pai Celestial, aqui estamos no fim deste culto. O que foi dito, Pai Santo, já é história. Este culto, podemos dizer que já terminou, está terminando. Mas as nossas decisões vão valer por toda a eternidade. Inclinamos as nossas cabeças neste momento para o chão, como sinal de que queremos com que as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos hábitos, a nossa incredulidade, a nossa maneira de ser, possa cair no chão e ser enterrado. Para que quando levantarmos os nossos rostos, possamos levantar na novidade de vida. Ó Senhor, falando a respeito do arrebatamento. Senhor, permita que isto aqui esteja em nós. Possamos falar a respeito. Possamos pensar. Possamos sonhar. Possamos imaginar a glória que será revelada a nós. Como o sofrimento vai passar. Como as enfermidades vão passar. Como o ambiente é pecaminoso. Como teremos uma outra atmosfera. Uma atmosfera celestial inundará a terra.
Senhor, permita que isto aqui possa encher cada vazio que está em nós. Tire, Senhor, toda a vaidade onde acabamos tempo, Senhor, a escutar e assistir coisas que não nos faz com que o arrebatamento esteja em nós. Queremos se fechar a coisas que não têm nada a ver com a Tua palavra e se abrir para Ti. Senhor, ajuda-nos, perdoa os nossos pecados, pegue a nossa mão, nos ajude e nos encaminhe. Queremos estar tão bem alimentados e prontos para enfrentar, para que o estado espiritual das nossas vidas possa vencer o estado natural. Que possamos se inclinar às coisas espirituais, às coisas de Deus, à palavra. Possamos falar sobre isso, criemos um ambiente favorável, escutar as cassetes, ler as mensagens, escutar música, criar um ambiente propício para o arrebatamento, falar sobre o Senhor para que Ele apareça nas nossas casas. Ajuda-nos, ó Pai, que as famílias, Senhor, tenham graça de sentar e imaginar sobre o arrebatamento, sentar e falar sobre o arrebatamento, até que isso se torne real, até que isso se torne nossa visão em nossa frente. Ajuda, Senhor, cada irmão, cada irmã que estava a nos ouvir, a todos aqueles que estão peregrinando nas terras longínquas por causa da palavra. Senhor, permita que os seus pés possam se cruzar com seus eleitos. Ajuda-nos, ó Pai. Nos entregamos nas Tuas mãos neste instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória te peço. Amém. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso culto. Vamos continuar querendo o Senhor na sexta-feira. Talvez no domingo poderemos terminar. Deus lhes abençoe.